Claro que estamos assistindo o jogo do Grêmio e Coritiba, em que o Grêmio está vencendo. Mas o Inter, mais uma decepção. Um empate no Beira-Rio contra dois dos últimos colocados no Brasileiro. Poderiam ter faturado, segundo esperava, 6 pontos, mas que nada, ganhou míseros 1 ponto em sua casa. É uma desilusão terrível para todos os seus torcedores, e dentre eles estou eu. Mas vamos ao nosso Pauta Livre, que é muito mais importante do que o futebol. Claro que comentaremos também isso, e eu espero que vocês, durante o nosso programa, também nos transmitam o que está acontecendo no jogo Grêmio e Coritiba, que nesse momento o Grêmio vence 1-0, gol do Vila Chante. Mas vamos ao nosso Pauta Livre. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Quarta-feira. É o 1º de novembro de 2023. O tempo está passando muito rápido. A vida está agitada. Mas nós estamos aqui, nessa noite com temperatura agradável, muito vento lá fora, chega a assobiar nas antenas, mas é finados. Amanhã é o feriado tão tradicional e aquele tempo muito ventoso. A natureza age desta forma. A gente quase que tem como rotina. Parece brincadeira. Ontem nós tivemos uma homenagem. Foi Dia das Bruxas. Hoje, Dia de Todos os Santos. E amanhã, Dia dos Finados. É uma sequência após a outra. E amanhã, feriado. Mas nós estamos aqui hoje, pedindo que vocês estejam conosco nessa nossa live, embora que nós tenhamos, nesse momento, esteja acontecendo o jogo do Grêmio, lá contra o Coxa, contra o Coritiba. O resultado vocês vão nos dizendo no andar do programa. Mas não deixe que ele atrapalhe. Eu espero que vocês estejam conosco, que curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo, divulguem o nosso link aos seus amigos, divulguem o nosso link aos seus inimigos, todos serão vindos no nosso programa. Como sempre, esse aqui é o Estúdio do Preâmbulo. Lá no Estúdio 1 eu vou interagir com vocês. No Estúdio 2, a nossa sinopse, recheada como sempre na futebol, esporte no geral, né? Polícia, política e tudo do Brasil e do mundo, e também as nossas que estão aqui à nossa volta. Mas o objetivo principal é estar falando com vocês. É que vocês nos tragam alguma opinião, algum questionamento, e nós tentamos resolver. Porque o objetivo? Conversa entre amigos. E ser amigo, basta que interaja conosco. Nós já seremos amigos, tanto pessoais quanto virtuais. Na nossa sinopse, muitas notícias. Dentre elas, por exemplo, que o presidente Lula anunciou a GLO, que é a garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso aí foi tão contestado, se era contestado no governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso aí quer dizer que as Forças Armadas poderão agir em aeroportos que foram determinados. Então acharam atividade para as Forças Armadas. O pessoal pensava que o Exército seria só para pintar cordões de calçadas. Embora que o presidente Lula desprestigie muitos militares, nesta hora está dando uma força para ele. E ele assinou esse decreto junto com o Múcio, que é o ministro da Defesa, também com o ministro da Justiça e da Segurança, Flávio Dino, a pedida do governador Rui Castro sobre apoio no Rio para combater as milícias
os traficantes e o crime organizado, isto não pode. O presidente Lula disse que não quer ver militares brigando com criminosos. Isso é na área da segurança pública. Mas o Rio está de uma maneira quase insuportável ao cidadão de bem. Mas o governo ignora isso. Basta dizer que o apoio da Força Nacional, quando era clamado que apoiasse as forças de segurança, inclusive nos complexos, foi uma ilusão ao povo. Uma quantidade pequena de homens e mulheres e em apoio à Polícia Rodoviária Federal, ou seja, nas estradas federais ou vias de acesso. Quer dizer, é muito pouco para um apoio. E essa Força Nacional é bem remunerada e o deslocamento é feito, os homens são sacrificados e não podem atuar porque eles estão travados. É uma ilusão ao povo ou aquela venda de segurança, mas na real ela não existe. Isto é o governo. Também o governo anunciou um desconto de até 99% para a renegociação de dívidas do FIES. Diferente do presidente Bolsonaro, que havia abolido essas dívidas, mas tudo é feito em partes pelo novo governo. Também agora está sanado o problema de não fazer perícias no INSS em razão do auxílio-doença. Foi bem como aconteceu aquele índice da pobreza que mudaram os números. Está resolvido o seu problema de pobreza. Agora o auxílio-doença também está resolvido o problema. Não precisa perícia, não precisa se preocupar com isso, porque o INSS autoriza a prorrogação automática e o retorno ao trabalho sem perícia médica. Então aquilo que exigiam caiu no descaso. Está resolvido o problema. Esse governo resolve tudo. A sua maneira, é lógico, mas tem gente que acha que está legal. A Bolsa Brasileira caiu quase 3% em outubro e o dólar fechou o mês em R$ 5,04. Até por causa daquele chilique que o ministro da Fazenda teve durante uma entrevista, questionado sobre a regulação fiscal do próximo ano, ou seja, a estabilidade, e questionado, ele simplesmente virou as costas e saiu fora. Imaginem se fosse um ministro anterior, um Paulo Guedes, a imprensa toda estaria em cima, mas dando de pau, mas agora a imprensa fica calada. Mas nós informamos a vocês, ele abandonou uma entrevista porque ficou irritado. Também o presidente Lula sancionou uma lei que cria a pensão para filhos e mulheres vítimas de feminicídio. Gastos é com o governo atual, né? Também o Brasil atingiu em setembro a maior produção na história de óleo e gás. Os exércitos brasileiros e americanos estão realizando operações na Amazônia. Algumas vezes a parceria existe com os Estados Unidos, mas não é o tempo todo. Está sendo só entre as Forças Armadas e naquela tão falada Amazônia, que está batendo todos os recordes de queimadas. Mas é isso aí. O governo federal também diz que seguirá negociando a retirada de brasileiros de Gaza após a abertura da fronteira. Mas essa abertura foi feita ali com o Egito, mas ainda não temos brasileiros. Inclusive foi um avião da FAB com uma carga de 66 cestas básicas doadas pelo MST. Claro que a viagem do avião, o deslocamento do avião da FAB é 1.400.000. Mas eles já aproveitarão, ficarão aguardando lá para trazer 30 brasileiros que estão lá na faixa de Gaza. Não é igual ali a União Europeia que cobrou, e o Reino Unido cobrou a passagem dessas pessoas. Se você comparar que esses gastos são muito grandes, mas claro que quem está lá como refém, que não pode sair da faixa de Gaza,
os valores pouco interessam. Até o pessoal malhou, nós temos que ser coerentes, que estava deslocando com 1.400.000 de gasto para uma carga de aproximadamente 20 mil, que seria essas cestas básicas doadas pelo MST, e realmente é uma questão política. Segundo dizem eles, seriam para os palestinos, mas não sei. MST, PT e o governo brasileiro apoiam o Hamas. Eu acho que poderia ser até para aqueles grupos lá do Hamas. A faixa de Gaza é um campo de refugiados de Jabalia, é bombardeado pelo segundo dia consecutivo. É pelo exército israelense. E eles já começaram o ataque por terra. Dizem eles que são ataques cirúrgicos e objetivos. Mas nós já temos mais de 4 mil mortos nesse confronto Hamas e Israel. Também a demanda interna aqui do nosso Rio Grande do Sul é insuficiente e mantém a produção industrial no Rio Grande do Sul em queda, o que, para a nossa economia, não é uma notícia nada boa. Quanto ao tempo, o anúncio de que um novo ciclone deve causar temporais na região sul durante este feriado. Ali, em Novo Hamburgo, também uma mulher acusada de matar o seu ex-esposo enquanto dormia, com 2 tiros, um na cabeça e outro no tórax. Isto aconteceu há 17 anos atrás e ela foi condenada a tão somente 15 anos, num júri que durou 48 horas. E aconteceu ontem essa condenação. Mas vejam só, acontecido há 17 anos. E ainda a sentença diz, 15 anos e 9 meses. Ainda diz, inicialmente em regime fechado. Logo, logo, ela estará aí. Qual é e quanto é fácil matar uma pessoa? A lei de proteção aos animais é mais dura do que essa nossa branda lei de matar uma pessoa. Também o governo gaúcho terá uma programação especial para celebrar o mês da consciência negra. Isso aí é fácil de fazer uma propaganda desta maneira, mas o governo já está preparando essa programação. Também a Defesa Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros usam drones para levantamento de áreas afetadas lá no Vale do Taquari. E vocês sabiam? Aquele anúncio do governo federal de que haveria um financiamento com juros zero, não dado, é pago, de R$1 bilhão através do BNDES, nada até agora, ele não aconteceu. Claro que aquele apoio de $1 bilhão para aquele empréstimo à Argentina, em razão para apoiar o governador, o presidente, o candidato Massa, lá da Argentina, esse já saiu. Esse já saiu, uma vez que no segundo turno está aí, ali, agora em novembro. Então, esse saiu, mas aquele auxílio lá aos pessoal lá do Vale do Taquari, esse ainda não, ficou só na promessa. Muitas coisas dos políticos ficam só nas promessas. Também, em Porto Alegre, a inflação para o consumidor aumentou na última semana de outubro. O dinheiro cada vez mais defasado. Mas você, funcionário público, não se preocupe. O governador Eduardo Leite antecipou no dia de hoje 90% do 13º salário. E lá em dezembro será os outros 10%. Mas isso nada mais é do que passar manteiga no bigode do gato, como se diz. É para agradar aos funcionários públicos, porque o executivo reajuste zero. Semana do servidor público terminou a semana passada, no dia 27. O dia foi no dia 28 de outubro. Mas o que tem a festejar o funcionário público? E agora esse adiantamento? É um adiantamento de 50 dias. É uma ilusão, porque esse é um direito adquirido. Constitucionalmente ele teria que pagar aumento
Antecipou em 50 dias. Então, é mais uma ilusão vendida pelo governador Eduardo Leite, fazendo essa sua gestão política, e ele prevê a possibilidade de se candidatar à presidência da República lá na próxima eleição. E eu acho que você já deve saber em quem votar. Eu sei em quem não votar. Candidatos ainda não temos, mas já temos aqueles que estão marcados para não serem votados. O Dia dos Finados, amanhã, os cemitérios municipais da nossa capital, no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, terá horários especiais e de funcionamento do Dia dos Finados. A Elevada da Conceição, tão tradicional de Porto Alegre, passa por reparos a partir já desta quinta-feira. As vendas de veículos novos também cresceram 20,4% em outubro no Brasil, contra o mesmo período do ano passado, por causa daquele incentivo que o governo federal deu. A cesta básica isenta é mais eficiente que cashback para atender mais pobres. Quem diz isso é a associação, na área da economia. Também o presidente Lula, sancionou a lei para a retomada de mais de 11 mil obras inacabadas. 33 brasileiros são resgatados lá na Cisjordânia. Pela primeira vez, estrangeiros deixam a faixa de Gaza desde o início da guerra. Mas brasileiros estão preocupados que ainda não foram liberados e não participaram da primeira lista, e eles ficam desesperados. A produção industrial brasileira aumentou em 0,1% em setembro. Parece pouco, mas é um crescimento. Também o governo federal enviou à Câmara de Deputados um projeto que retoma a cobrança do seguro DPVAT. Eu não sei por que aquele senador líder do governo no Congresso é chamado senador DPVAT. Se vocês souberem, me explicam. A Justiça Eleitoral decidiu aplicar nova inelegibilidade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E num julgamento no TSE sobre a possibilidade de fazer campanha eleitoral lá no Palanque no 7 de setembro, quando ele era atual presidente, o juiz Alexandre de Moraes, no julgamento do TSE, ironizou e brincando, chamando aquele ferrenho colaborador e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o velho da Havan, o Luciano Hang. E ele disse que lá no Palanque o Luciano estaria com seu verde periquito. É uma ironia partida de um ministro, um julgador num julgamento. É o cúmulo. No futebol, a seleção brasileira feminina, num reencontro com o Canadá, foi derrotado num jogo amistoso em 2-0. No esporte também, o presidente Lula elogiou o Vinícius Júnior, o Vini Júnior, por prêmio Sócrates no Bola de Ouro. E também com isso ele elogiou ao Lionel Messi e disse, querendo dar uma espetada no jogador Neymar, que é o nosso craque brasileiro indiscutível, mas ele é apoiador escancarado e mostrou que ele é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, razão pela qual a esquerda e principalmente o presidente Lula tem aversão a ele. E ao elogiar Messi, o presidente Lula disse que ele fosse um exemplo aos craques, aos jovens brasileiros, que orgias e festas não combinam com ser bola de ouro mais uma vez. Mas Neymar não deixou de graça. Foi às redes sociais e disse que a velha bebida, a cachaça, também não combina com um bom presidente da República. Quem diz o que quer, escuta e fica frio. Não tem jeito. Então sempre as pessoas agem com ironia quando querem dizer alguma coisa
que está na sua mente, que é a sua verdade. Mas como vocês sabem, o Neymar é irreverente, é bilionário e aí continua sendo o craque e é uma pérola lá na Arábia Saudita. Também sobre isso, jogando o Cristiano Ronaldo, ficou irritado porque ele havia criticado o Messi por ganhar a bola de ouro mais uma vez. Não o Messi, a quem o escolheu, embora que o seu time tenha vencido por 1-0, mas ele pediu para ser substituído, uma vez que ficou irritado porque a torcida adversária gritava Messi, 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 para irritá-lo. É o CR7 que não gostou nem um pouco. Também na guerra Israel e o Hamas, o grupo apoiado pelo Irã no Iêmen anunciou um ataque a Israel, que diz ter interceptado mísseis lançados por ele. É mais um grupo terrorista lutando contra Israel. Além da Jihad Islâmica, também o Hezbollah, tudo isso. Mas os judeus já venceram em outra oportunidade e com certeza eles vão combater e vão vencer esses grupos terroristas, na grande maioria apoiados pelo Irã. Força Israel, com certeza. O governo do Rio Grande do Sul anunciou 2,5 milhões em aluguel social para vítimas de eventos climáticos. Também aquela medida que a ASDEP havia tomado, a Associação dos Delegados de Polícia, lá na sexta-feira, de que os delegados não dariam informações à imprensa, em represália ou protestando contra o governador Eduardo Leite, que além de não dar incentivo à categoria, não tem diálogo com a classe. Mas o chefe de polícia, como vocês sabem, é um cargo político, né? E ele garante a divulgação de operações, mesmo sem a participação de delegados. Quer dizer, qualquer informação, se algum delegado se negar, vão a ele. E aí, com certeza, ele vai dar todas as informações que a imprensa precisa. O Ministério Público também denunciou na Justiça Militar 3 PMs por abordagem que deixou policial rodoviário morto em Torres. Isso aí é atitudes que estão sendo tomadas pelo Ministério Público. Mas com isso, vamos lá, a nossa live realmente aí ao vivo, para que nós estejamos interagindo com vocês. Vamos lá ao Estúdio 1 e ao Estúdio 2. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem
e nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo. É triste e desiludido por causa de mais uma derrota do Internacional de Porto Alegre. Mas isso é só futebol. Não interfere em nada com a nossa vida. Nós temos esse time do coração, cada um, nós colorados e vocês gremistas, mas tecer comentário é muito bom. Então eu peço que vocês, tudo que venha a acontecer durante a partida, nos comuniquem, digam aí, porque a nossa live, hoje o pessoal tá fraco. Não, o gremista só entrou o Casal 20 e também o Alberi. Hoje só entraram 3 e gremistas. Os colorados nem se manifestaram. Até citei o nome do meu irmão, o Coronel Severo, o FIFA, que deveria estar assistindo o jogo, deve estar tão desiludido que nem manteve contato conosco. Mas o nosso programa tem uma continuidade da forma que é. Eu tenho que dar uns cumprimentos para alguém que disse que estaria conosco hoje, a minha cunhada, a Nelci Gonçalves, o Sidney Neves Gonçalves, o meu irmão o Cid, também lá em Montenegro, também a Nara, lá em Capão Novo. São pessoas que, embora que não interajam conosco, eles sempre dizem que assistem ao nosso programa. E esse é o objetivo. Claro que eu gostaria que vocês estivessem intercedendo conosco, questionando todas as informações que nós temos. E temos muitas hoje para dar continuidade. Eu espero que os colorados, tipo o Zé Sanguiné, o Betão, lá de Marisul, que entre em contato conosco. O Alberi já entrou para dar aquela corneteada, está contente, porque até quando nós escutamos o jogo, o Grêmio estava ganhando 1-0 do Coxa, com o gol do Vila Sante. Mas é isso aí. Durante as nossas notícias que nós teremos na nossa sinopse, nós temos a dizer a vocês que no julgamento ali da possibilidade de propaganda eleitoral pelo TSE do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre quando ele estava lá no Palanque no 7 de setembro, quando na sua gestão de presidente, o ministro Alexandre de Moraes, que é um dos julgadores até usou a ironia. Se não pode se falar nada do Supremo Tribunal Federal, também ele não pode ser irônico com as pessoas. Eu ainda não vi um juiz usar esta ironia. Mas do Supremo Tribunal acontece. Basta dizer que ele se dirigiu àquele ferrenho apoiador do presidente Jair Bolsonaro, um empresário de renome no Brasil todo, que dá emprego a muitos brasileiros, embora a esquerda e também alguém do judiciário não gosta dele em hipótese alguma, e ele se dirigiu a Luciane Hang, conhecido, e esse ele não se ofende, como o velho da van, como com aquele seu terno verde periquito. Pelo que eu saiba, essa ironia não pode ser usada por um juiz, mas foi usado por um juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse é o nosso Supremo. Também uma carga do MST foi enviada por um avião da FAB, 66 cesta básica, no valor de R$20 mil. Isto é uma gota d'água. Mas e a gente até condena, mas temos que ser coerentes, como eu disse. Esse avião da FAB, embora que o seu custo de deslocamento dessa viagem é de R$1.400.000 para levar uma carga de 20 mil. Claro que ela não foi exclusivamente para isso. A imprensa também comenta, mas nós temos que ser honestos com os senhores também. Esse avião vai aguardar lá no Egito para trazer os brasileiros que estão ainda retidos na faixa de Gaza, e hoje teve a primeira lista de pessoas que vieram pelo corredor humanitário do Egito, mas os brasileiros não foram contemplados ainda nessa lista. Os que estão lá estão preocupados, mas o avião da FAB já está aguardando hoje. O presidente Lula também assinou hoje um decreto da GLO,
A GLO, que é a garantia da lei e da ordem, em portos e aeroportos. Isso vai acontecer no Porto do Rio de Janeiro, Santos em São Paulo, Itagüí também no Rio de Janeiro, em aeroportos, no Guarulhos em São Paulo e no Galeão no Rio de Janeiro. Isso aí quer dizer que as Forças Armadas vão poder atuar nesses locais. Mas eu acredito que esse não seria a necessidade extrema, uma vez que a Alfândega, a Receita Federal e também a Polícia Federal estão agindo de uma maneira muito forte também nesses locais. Basta dizer que também, muito claro que caiu a apreensão de drogas, mas ele assinou esse termo junto com o Múcio, que é o ministro da Defesa, também com o ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, e tudo vale como, apesar, como eu disse, aquele apoio que foi pedido das Forças Armadas para o governo do Rio, principalmente, que está muito conturbada a situação, esta foi negada pelo governo. Mandou a Força Nacional, mas simplesmente para dar apoio à Polícia Rodoviária Federal, que seriam nas vias e não no complexo. E quanto às Forças Armadas, o presidente Lula declarou que não gostaria de ver soldados lutando ou brigando com bandidos. Claro que não seria a sua real razão de existência, mas no caso de uma necessidade, eu acho que as Forças Armadas deveriam apoiar, uma vez que eles estão muito desprestigiados, até porque não deram aquele apoio às pessoas que pensavam que seriam protegidos, principalmente pelo Exército, o que não aconteceu. São as pessoas que foram presas pelo Supremo Tribunal Federal, por ordem do Supremo, através do ministro Alexandre de Moraes, naquele 8 de janeiro. Mas isso são notícias e nós estamos dando. Também em Novo Hamburgo, aqui no nosso lugar, no Vale dos Sinos, ali, uma mulher, a Adriana Ginter, na noite de ontem, foi concluído um julgamento de 48 horas, em que ela foi condenada a 15 anos e 9 meses, inicialmente em regime fechado. Já diz isso que logo ela estará em liberdade, porque este crime aconteceu há 17 anos atrás. Ela matou o seu ex-marido, que estava dormindo com um tiro no tórax e outro no peito, na cabeça, sem direito à defesa. Ele era o escrivão judicial Paulo José Ruschel. E vejam só a insignificância que é. Se a lei de abate de animais é muito mais rigorosa do que a lei do crime de pessoa contra pessoa. Esse crime, a meu ver, foi um crime hediondo, mas levou-se todo esse tempo para que ela fosse julgada. E agora é condenada a tão somente 15 anos e 9 meses, ainda diz inicialmente em regime fechado, logo, logo estará na rua. É a facilidade que tem. Até num comentário que o pessoal disse que a droga não seria muito nociva, inclusive a maconha, como eles dizem, mas a gente tem um pensamento, que se droga fosse bom, o traficante seria usuário, mas não, ele é o traficante. Usuários são aqueles dependentes que são viciados e compram no mercado negro. Por isso que eles não querem, de maneira alguma, a oficialização da droga, que ela continue sendo ilícita. Maconha, cocaína, crack, todo esse tipo aí. Também o pessoal, aquele que optou pela esquerda e fez muita campanha, estão sendo muito condenados nesse momento. Eu estou dizendo condenado pela opinião do povo, mas a maioria era do presidente Lula, basta dizer que ele venceu, mas é estranho. Eles estão sendo, por exemplo, o Fábio Pochá deixou de fechar um contrato de 15 milhões de reais. E nesta lista de pessoas que tentaram lacrar em outra situação, estão ali o Felipe Neto, Carlinhos Maia, a Juliette, aquela ex-BBB, e todos esses, e
a imprensa ou as empresas sabendo dessa situação, que são pessoas que apoiaram a esquerda e agora não tem apoio do público, então eles acham que a sua marca será denegrida, o que eu também penso assim. O que a esquerda e o vitimismo é terrível e tem ignorância em conhecimento. É um exemplo da ministra do presidente Lula, a Aniele Franco, a irmã da Daniele Franco. Ela pensa na ideologia política e, como sempre, a demonstração de sua ignorância. Ela diz que o buraco negro é racista, mas uma explicação para dar a ela, e ela diz que esse não dá para mudar. Eu estou dizendo a ela, né? Estou ensinando, porque o que é o buraco negro? É que na região do espaço-tempo, em que o campo gravitacional é tão intenso que nada ou nenhuma partícula ou radiação eletromagnética como a luz pode escapar. Isto é, e o que eles pensam? É isso aí. Os nossos amigos manequinhas entraram aí, ó, como eu digo, manequinha, é isso aí. Pauta livre, além de informação, é cultura. Estamos dando um pouco de cultura à ministra Aniele Franco, que tudo querem vitimizar. E ainda mais agora que, inclusive, o governador Eduardo Leite já disse que vai fazer um grande evento em prol da consciência negra, que esse mês será o mês da consciência negra. Mas eu disse que não é muito difícil de fazer isso, porque o pessoal já se vitimiza, não é possível. Mas o Pauta Livre tem a sua opinião. Se vocês tiverem alguma outra diferença, um contraponto ou qualquer coisa, entre conosco, falem alguma coisa. Também o Manequim não deve estar muito contente, que também são colorados. Ele é colorado e não deve estar muito alegre como eu. O Inter está sendo uma desilusão para nós gremistas. Aquela economista ou comentarista política no que ela se tornou, da Rede Globo, né? Claro, né? A Miriam Leitão, ela está se desdobrando demais para defender o governo Lula, mas está difícil. Se vocês olham nas redes sociais, uma das locuções delas, ela só gagueja, mas está muito difícil de falar qualquer coisa em defesa desse governo. A situação está bem ruim. Enquanto isso, eu vou dar uma passadinha lá no Estúdio 1, para vocês saberem, claro, que temos o Estúdio 1, 18 graus a temperatura, vento forte, aquele tradicional aguardo do feriado de amanhã, que é dia dos finados. Mas hoje, claro que já, eu estou falando às 21 horas, agora que nós estamos ao vivo, o casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre, a Zana e Lima, e o capitão Henrique da Silva e Silva, nos deram uma boa noite e nos desejando um bom programa do Pauta Livre. Depois entrou o Alberi Nascimento Cardoso, também gremista roxo, que é o azul que seja, lá de Mariluz, dando aquela corneteada. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Acho que não vão fugir da segundona. E nós para campeão. Pô, que otimismo, hein? Mas tudo bem. O Henrique da Silva e Silva, embora com a vitória do Grêmio, que se acontecer alguma coisa diferente, até quando nós começamos, estava 1-0. Gol do Vila Chante. Ele é em espanhol esse nome, na pronúncia pode não soar como deveria. E o Henrique, como coerente que é, ele diz assim: jogo do Grêmio muito indefinido. E olha que ele é gremista. E realmente, mas o Grêmio, embora que não tenha feito grandes apresentações, mas ele está se mantendo. Estava no G4, agora um resultado. Antes até o comentarista dizia que o Grêmio estaria indo para a vice-liderança do brasileiro, embora que eu acredite que o Botafogo não consiga mais ser alcançado. Mas é futebol, e futebol é uma caixinha de surpresa. Marequinhas, também que nos deu uma boa noite, eu já havia respondido enquanto estava falando lá no outro estúdio. E ao Estúdio 2, é para onde eu retorno novamente agora para
dar uma continuidade à nossa sinopse. Independente de um público, nós temos só 4 pessoas que estiveram conosco, até o nosso amigo Laurino Spitz, também gremista, não se manifestou ainda, mas o pessoal vem devagarzinho. Nós estamos em 21 horas e 43 minutos. A qualidade do nosso programa, o teor o conteúdo da nossa matéria, isto não altera em hipótese alguma. Os nossos amigos, se não assistirem o nosso programa agora, não derem aquele like neste momento, ficará inserido ali na plataforma de YouTube o nosso programa e poderá tecer comentário, dizer qualquer coisa naquele momento. Só não intercede agora conosco. Manequinha será aquele positivo que estão conosco e realmente concordo. Ele concorda que está nada feliz com o nosso Inter. É isso aí. Agora também o que está no noticiário, que aquelas imagens da Itália que ainda continuam sendo proibidas de serem divulgadas pelo ministro Toffoli. E agora, como ajudante ou ajudando na acusação, está Alexandre de Moraes, que seria a vítima. Isto é incrível que aconteça no nosso Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, assistente de acusação em que ele seria vítima. Mas a defesa do empresário, do Mantovani, quer que seja divulgado na íntegra. E agora, a Polícia Federal não havia feito perícia, e agora, por determinação do Supremo Tribunal Federal, o delegado foi intimado e deverá chamar um perito criminal para fazer a perícia nessas imagens, uma vez que a Polícia Federal diz que divulgava só o que seria interessante. Mas isso aí é o critério deles. Tem que ser designado e aprovado por um perito oficial. Mas o Supremo, pelo menos nesse caso, tomou providência, embora que existam muitas situações dúbias essa provável agressão ao filho do ministro Alexandre de Moraes e ofensas ao Alexandre de Moraes. Mas, pelo que se viu, ele se dirigiu a essas pessoas chamando-as de bandido. O que não pode de um lado, não pode de outro. Mas isso se sabe que aconteceu. O demais está em sigilo, graças ao ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Também essas pessoas que estão sendo boicotadas, Felipe Neto, no comercial da PIS. Thaís Araújo, na propaganda da L'Oréal Brasil. Paulo Ricardo, Daniela Mercury, que vai se apresentar, Paulo Ricardo também, aqui no nosso Rio Grande do Sul, Lulu Santos. E cadê a Ivete Sangalo? A Magalu, a dona da Magazine Luiza. A Anitta, que nem no Brasil está, que beleza, fazer crítica aqui, largar uma bomba e sair para o exterior. Fátima Bernardes, Xuxa, o fracasso do filme dela. Olha, nos dias de hoje, uma fada veio me visitar. Nos dias de hoje, conto de fadas, nem as crianças acreditam mais. E as crianças daquela época, hoje, já não são mais crianças. São bem coerentes, como ela também já não é uma mimiminha, embora tente ser, e a rainha dos baixinhos. É um trono que ela perdeu. Agora, claro que ela mama nas tetas do governo, como se diz. Ela foi bem remunerada para ser a garota propaganda junto ao Zé Gotinha da vacinação infantil. Mas ela disse que o fracasso do seu filme é culpa dos bolsonaristas. Mas a maioria não foi quem elegeu o presidente, então a maioria deveria apoiar. Também outro que está numa situação ruim, até falando nas redes sociais e até malhando o presidente Lula, mas agora não adianta. Fez campanha e demais e de graça, que é o Fábio Pochá. Todo esse pessoal está sofrendo na pele. Situação, mas dizer que o governo atual não é tudo o que eles pensavam, apesar que tem muitas benesses. A Lei Rouanet está bombando.
Nesse sentido, eles deveriam estar contentes, mas parece que não estão. Também a investigação descobriu que no furto das 21 metralhadoras lá no arsenal do Exército em Barueri, militares desligaram a rede elétrica e fazendo com que as câmeras deixassem de funcionar. E hoje, no Rio, foram encontradas mais 2 metralhadoras dentre aquelas. Agora, somente 2 estão em lugar incerto e não sabido. Mas, com certeza, a investigação e a polícia vai descobrir todas elas. E esses crimes, por esses militares principalmente, vão ser descobertos, e aquelas pessoas que são compradores dessas armas ou que encomendaram este crime. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1. É o nosso amigo Betão. O Betão também deve estar bem desiludido com o seu time, que também é o Colorado. Ele fala lá de Marisul, onde ele é líder comunitário lá daquela região, ali pertinho da praia de Santa Terezinha. O Betão diz assim: boa noite, Severo, um abraço a todos. Fiz hoje um treino pesado, chuva, vento forte e areia fofa. Quantos quilômetros, Betão? Tá te preparando para aquela competição de 2024 com tua equipe de staff aí, tudo aí? Diz alguma coisa, quanto tu... Esse aí é o homem que normalmente é boleiro, mas agora está se dedicando à maratona e terá uma grande competição logo no início de 2024. Está sempre participando aí e fazendo, e tem uma equipe que te acompanha. Os Mariaquenses assim, ó, incrível que apareceram as metralhadoras, mais 2 hoje também num carro, num veículo, né? Foi já no Rio de Janeiro, e elas foram furtadas. O pessoal diz roubada, se houvesse violência ou arma. Não, mas elas foram furtadas. Mais 2. Agora, somente das 21 que foram furtadas, somente 2 estão aí. Agora também temos um som lá fora, que é aquela caravana de Natal da Coca-Cola está partindo aqui da nossa região da Morada do Vale. E está fazendo um trajeto que as crianças brincam muito. A festa é muito grande e eu estou escutando o som lá fora. Se esse som viesse para vocês escutariam isso aí. A caravana são aqueles caminhões da Coca-Cola muito enfeitadas. É a caravana de Natal, o que nós achamos muito lindo. O ano passado, inclusive, fizemos um vídeo com eles. Isso para o programa Alô Comunidade. Nós nos dedicamos em todas as frentes. Naquele meu questionamento ali do Betão, ele diz que hoje correu 25 quilômetros. Esse homem é um maratonista, embora septagenário, mas tem uma vitalidade sem igual, e na sua faixa etária, com certeza, vai fazer uma boa apresentação. Os manequins disseram, incrível, apareceram as metralhadoras. Realmente. E foram hoje em um outro estado, no Rio de Janeiro, onde o tráfico do Rio seriam os maiores compradores, principalmente essas metralhadoras que derrubariam até aviões, helicópteros. Embora que diga que elas estariam inoperantes, mas armeiro no tráfico é o que mais tem. Para consertá-la, não precisava muita coisa ou não precisa muita coisa. Entrou ele agora, esse está falando lá de Cidreira. É o expert na área do esporte e também co-irmão de divulgação, Alexandre Marques. Boa noite, Severo. Chegando atrasado, como o time do Inter. Realmente mais um colorado e mais um desiludido. Alexandre, já comentamos e muito esta corrida final do Inter, quando deu uma ilusão, jogou muito bem em outras oportunidades, agora uma desilusão com os 2 lanternas da competição. E quase que deu vida ao Coxa, porque ele está complicando a vida do Grêmio. Vejam só, a essa altura do campeonato, pelo que sabemos, está tão somente 1-0. E é um daqueles... Olha aqui, ó, isso é bom.
pessoal já não nos disse, é que até o nosso amigo Zé Sanguiné, que também nos dá um apoio nessas informações, não havia falado. Tá aí. Alexandre Marques entrou conosco e disse assim: o Grêmio está 2-1 sobre o Coritiba. Quer dizer, 2-1, o jogo está apertado, embora que seja lá na casa, lá no Paraná, e em Curitiba. Essa é a diferença. Coritiba é o nome do homem, do time, é de coxa. Mas a capital, que o pessoal às vezes confunde, é Curitiba. Esse aí, além disso, é mais uma cultura assistindo o programa Pauta Livre. E nós temos todo um prazer de fazer isso. Já o líder está despachando mais um. Está 1-0 para o Botafogo contra o Palmeiras. Já o Alberi pensou que o Grêmio poderia chegar ao título. Alberi, aí de Mariluz, eu acho difícil. Claro que o Grêmio está bem, estaria na vice-liderança, mas o título, eu acredito que o Botafogo já era. Ninguém o alcança. Infelizmente, o Inter sonhou com a possibilidade da Libertadores, mas esqueçam, agora, a muito custo, primeiro temos que torcer para que não caia. E segundo, temos que torcer que consiga pelo menos a Sul-Americana. Olha que vou hidratar a minha garganta recém agora. Tá tão fácil de fazer o programa que eu tenho uma tosse quase que permanente e consigo fazer o programa, embora que aumente o meu incentivo na hora que eu me inspiro, mas eu levanto o timbre de voz, sendo que a necessidade não existe. Mas volto ao Estúdio 2, quase ao término do programa. Faltam tão somente 5 minutos. É 21h55. Mesmo que você esteja assistindo o programa ou o jogo do Grêmio, o nosso programa está na palma da sua mão. Interceda, diga alguma coisa. Diga, olha aqui, passei por aqui. Mas tudo bem. O nosso programa tem essa qualidade, nós temos muitas informações. Vou dar um retorno lá no Estúdio 1, porque o nosso amigo Alexandre Marques intercedeu novamente. Agora sim, Flamengo 1 e o Santos 2. Vejam só, o Atlético Mineiro 1 e o Fortaleza 0. É bom que esteja sempre nos dando para que o pessoal saiba que realmente nós estamos com o programa ao vivo. Depois, quando fica a gravação, as pessoas até acham que podem duvidar, mas assim é a nossa live, com essa qualidade, com o nosso público que está sempre nos apoiando, sempre conversando, sempre comentando e intercedendo conosco, embora que não deem opinião sobre as notícias, mas a nossa opinião, essa é explanada. Nós não ficamos omissos nesse caso, mas o nosso programa sempre respeitando as normas da internet, embora que às vezes nós nos excedamos algum pouco nas nossas opiniões, mas nós temos que nos conter. Eu me contém tanto a minha voz, não levantar muito o timbre de voz, mas é desse jeito. Eu retorno aqui ao Estúdio 2 para dar continuidade na nossa sinopse. Por exemplo, que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ontem abandonou uma entrevista ao ser questionado sobre a meta fiscal, porque eles não estão se entendendo. O presidente Lula já disse que não atingirá a meta fiscal, que era uma promessa de governo. Mas o Fernando Haddad dizendo que ele tem a sua meta, mas eles têm que ter uma sintonia. Já o Rui Costa diz que eles estão em sintonia, mas eu acredito que seja simplesmente para amenizar uma situação, uma vez que eles não se entendem. O governo do Rio Grande do Sul também anunciou que pagou nesta quarta-feira, no dia de hoje, 1º de novembro, 90% do 13º salário do funcionário público estadual, executivo e de todos, né? Mas o executivo é que está com reajuste zero. E lá, no dia 20 de dezembro, pagará o restante dos dias, dos 10% do salário mínimo. Aqui veio outro gremista, Alexandre. É o nosso amigo, está contente também. Final, Grêmio 2 e o Coxa 1.
Foi o Henrique da Silva e Silva. É isso aí, Henrique. Alegria dos gremistas, tristeza dos colorados, porque o empate em sua casa com o Lanternão tem gosto de derrota. E então, parabéns a vocês gremistas. Aqui, todos nós temos direito de vibrar e até de cornetear. Mas como coerente que é, o Henrique só deu o resultado. O Alberi Nascimento Cardoso também já disse a possibilidade do Grêmio ser campeão, mas eu acredito que não. Vice-liderança, tudo bem. Vice-liderança está adquirindo. Mas o Botafogo, com a vitória, está disparando mais ainda e eu acredito que inevitavelmente será o campeão. Mas dou uma retornada aqui no Estúdio 2, quase ao término do programa. Temos muitas informações, muitas anotações, mas o tempo é 1 hora, é muito pouco para o nosso programa. Por exemplo, o presidente Lula prometeu R$1 bilhão de empréstimo consignado pelo BNDES para a reconstrução das estruturas dos atingidos pelas cheias no Vale do Taquari. Seria reajuste juro zero, mas teria que ser pago, não era doação. Mas até agora ficou tão somente na promessa e o povo sofrendo. Mas a Faculdade de Medicina da USP promoveu uma palestra sobre, eu não conheço esse público, né? Saúde das mulheres de próstata. Parece piada, mas não é. Será nos dias 10 e 11 de novembro. Agora, quase ao término do nosso programa, a Casa Civil proibiu a divulgação dos gastos da primeira-dama da Janja, tanto os gastos particulares e também com o cartão presidencial, que é o nosso cartão, que é o nosso dinheiro. Mas que coisa boa, hein? A Casa Civil tomou essa atitude. Agora nós não sabemos. O pessoal chama ela de gastanja, mas agora não seremos informados. Mas cadê a democracia? Cadê o sigilo? Nada disso acontece. Mas qualquer situação, lá na sexta-feira, pós-feriado, estaremos aqui com o programa Pauta Livre. Hoje o público não foi tão grande, mas a qualidade foi muito boa. Eu fico agradecido. Só tenho que desejar a vocês que fiquem com Deus. Aproveitem amanhã. Não precisa visitar o cemitério, mas louvem a Deus por aqueles que se foram e que nós amamos muito e continuamos amando. É o caso dos meus pais, meus irmãos que faleceram, da minha esposa, e façamos isso, já é mais que suficiente. Mas o programa Pauta Livre voltará na sexta-feira para aquele nosso tradicional sextou. Mas hoje eu espero que vocês fiquem com Deus, porque Ele já está comigo e com certeza abençoa a nós todos. Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí se despede hoje. E o nosso encontro sexta-feira, 21 horas, eu aguardo vocês.